Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, primeiro trimestre de 2023, que traz por tema Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. Esse é o tema desse primeiro trimestre de 2023 da revista Conectar Mais Jovens. E a lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título A Obra Expiatória de Cristo. O texto de referência está registrado aí em Mateus capítulo 27, do versículo 32 a 54. Os irmãos que têm a sua Bíblia podem estar fazendo uso dela agora para ler esse texto, porque esse é o texto que vem fundamentar a aula de hoje. O versículo do dia diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. A verdade aplicada também diz: a expiação por intermédio de Jesus Cristo anula os efeitos do pecado sobre a vida daqueles que pela fé aceitam sua morte e ressurreição. Então nós vemos aqui, irmãos, que a expiação que foi feita por Jesus pelos nossos pecados, ele anula os efeitos do pecado. Nós sabemos que quando alguém é picado por uma cobra, dependendo da região que ele esteja, às vezes dá tempo de levar ele a um pronto-socorro, algum local onde é aplicado ali um antídoto. E a pessoa consegue sobreviver ao veneno daquela serpente. O diabo, nas escrituras, ele é considerado como a velha serpente. E todas as pessoas foram picadas por essa serpente e estão sob o efeito desse veneno mortal. Por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas quando Jesus ele faz a expiação, ele funciona, numa comparação, é como o antídoto, como aquele antídoto que você recebe quando é picado por um animal peçonhento, ou seja, por uma serpente, por uma cobra. E aí você sobrevive, porque aquele antídoto, ele combate o veneno, ele desfaz aquele veneno e não permite que você venha a morrer. Então Jesus, ao derramar o seu sangue, ele nos purifica de todo o pecado. E ao derramar o seu sangue, ele nos deu vida. Então, o efeito do pecado, a da transgressão e de tudo aquilo que nos puxava para baixo e nos levava para a sepultura e para o inferno, não o infernos, físico, mas para o Geena, foi expurgado. E nós nos tornamos agora redimidos, remidos, tivemos os nossos pecados lavados pelo sangue de Cristo, fomos perdoados pelo Senhor e agora nós temos vida eterna. Então, o veneno dessa serpente já não está inoculado mais em nós, porque em nós agora está o sangue do Cordeiro. Então todo o veneno caiu por terra, saiu, perdeu o efeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os objetivos desta lição, primeiro, é compreender a importância do Getsêmani no sofrimento de Cristo. Segundo, demonstrar o sofrimento de Cristo no Calvário. E terceiro, entender a consumação da obra de Cristo. A nossa oração é para que a humanidade reconheça o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós vemos aqui, na leitura semanal, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, quando vem nos falar do valor da salvação e o preço de sangue que foi pago. Salmo 49, verso 8, fala do resgate da nossa alma, que foi muito caro. Marcos 10, 45 vem dizer que Jesus veio dar sua vida em resgate de muitos. Apocalipse capítulo 5, verso 9 também vem dizer a todos que os homens de todas as tribos foram comprados por Deus. E aqui é importante pontuar, irmãos, que quando esse texto ele fala que todos os homens de todas as tribos foram comprados por Deus, aqui nós precisamos nos lembrar de João 3,16, que através do amor de Deus, toda a humanidade foi abarcada. Então, o preço que foi pago por Jesus no Calvário não foi apenas para um pequeno grupo seleto de pessoas, nem apenas para os judeus, que as pessoas da promessa que Deus fez, que fazem parte da promessa. Mas esse preço ele foi pago por toda a humanidade. No entanto, conforme vimos ali no texto áureo, é preciso que cada pessoa reconheça individualmente, o sacrifício de Jesus. É preciso crer no sacrifício que ele efetuou. O preço foi pago.
Mas para a pessoa tomar posse dessa graça, dessa bênção, ele precisa reconhecer e confessar Jesus como Salvador, se arrepender dos seus pecados. Então, quando o apóstolo João escreve aqui o capítulo 5, verso 9 do Apocalipse, ele diz: os homens de todas as tribos foram comprados para Deus. Hebreus capítulo 9, 22 também diz que sem sacrifício não existe remissão de pecado. Então, provando que Jesus ele fez o sacrifício. Ele foi o sacrifício perfeito. Em 1 Coríntios 11, 25, o cálice representa o sangue do Novo Testamento. Aqui nós vemos, por exemplo, aqui falando sobre a comunhão, sobre a Santa Ceia, quando o cálice representa o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da Nova Aliança. Então, foi através do derramado sangue de Jesus que esta nova aliança foi firmada. E através dessa aliança, nós passamos a ter paz com Deus e comunhão com Deus. A obra da remissão de pecados era realizada no Antigo Testamento através dos sacrifícios de animais. Porém, no devido tempo, Jesus se apresenta para oferecer-se em sacrifício uma única vez para redimir a humanidade de seus pecados e restaurar a nossa comunhão com Deus. Então nós vemos aqui que no Antigo Testamento o objetivo, como todos nós já falamos aqui e sabemos, que o sacrifício era para perdoar pecado e aproximar o homem de Deus, fazer com que ele tivesse comunhão com Deus. Mas isso era apenas uma sombra do verdadeiro sacrifício que deveria ser feito. E aí nós vemos que na plenitude dos tempos, Jesus veio, se apresenta, se torna homem, ou encarna e se torna homem como nós. E como homem, ele assume o nosso lugar e executa todo o processo que precisava ser executado e assim se torna a expiação pelos nossos pecados. Então aquilo foi algo transitório, passou. Mas Jesus veio, cumpriu e fez tudo o que era necessário para que eu, você e todos os homens na face da terra tivessem o direito, a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A remissão da humanidade através de Cristo traz benefício como a salvação, a justificação, a novidade de vida e o direito legal de sermos filhos de Deus. Então estas são as coisas que nós passamos a obter a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Quais são os benefícios? O primeiro deles é a salvação. A salvação, ela fala a respeito do livramento da morte eterna. Aqui não está falando de morte física, porque naturalmente, independente de ser cristão ou não, todos vão morrer um momento. Uma hora todos vão morrer, porque o nosso tempo aqui, ele é finito. Ninguém veio para esse plano para permanecer eternamente aqui. Então nós temos começo, meio e fim. Então, independente de ser cristão ou não, todos vão morrer. Mas quando fala aqui da salvação, está falando do livramento da morte eterna. Porque essa é a morte que qualquer pessoa em perfeita consciência jamais desejaria. A morte eterna, que é a separação de Deus por toda a eternidade. E foi por esse motivo, por essa razão que Jesus veio, para nos livrar dessa morte eterna, para nos dar o direito de sermos justificados através do seu sacrifício, termos uma vida nova, termos o direito legal de voltarmos a ser filho de Deus. Porque hoje, irmãos, nós somos criaturas. Pessoas que não têm Jesus são criaturas. Só são filhos de Deus aqueles que reconheceram Jesus como Salvador. É o que está registrado em João. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem ou se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No nome de quem? De Jesus. Então, as pessoas que não conhecem Jesus, eles são simplesmente criatura, estão mortas espiritualmente e estão caminhando para a morte eterna, para a separação com Deus. Por isso, a responsabilidade da igreja de continuar anunciando o evangelho e falando desse amor glorioso de Deus, para que o maior número de pessoas possam se voltar para Deus, reconhecendo o Senhor como seu Salvador, e possam assim desfrutar das bênçãos que Deus tem reservado para todos aqueles que creem. Nós vemos aqui, por exemplo, no primeiro tópico, sobre o sofrimento de Jesus no Getsêmani. E a palavra Getsêmani significa prensa de azeite, melhor dizendo. Foi justamente neste lugar que Jesus experimentou a angústia, as dores da morte e tomou a maior decisão de sua vida após aplicar-se à oração.
Quando a gente olha para o sofrimento de Jesus ali no Getsemane, e a gente percebe, irmãos, que o sofrimento de Jesus ela não começou depois da prisão dele, quando ele estava sendo açoitado. Foi muito antes. Quando Jesus vai com os discípulos para o Getsemane, e ele deixa os discípulos e se afasta para orar a sós com Deus. A oração deles era: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, a partir dali, o Senhor Jesus já estava sabendo, estava vendo que não ia ser fácil, ao ponto de Jesus passar por um momento de agonia tão grande que suou gotas de sangue. Tão grande foi a sua angústia. E aí nós vemos que Jesus sai do evento da Santa Ceia com seus discípulos e vai para o Getsemane orar ao Pai. E Lucas chega a dizer que o suor de Jesus se tornou em gotas de sangue. Tamanha era a sua agonia. Lucas capítulo 22, 44. Marcos diz ainda que Jesus começou a sentir uma imensa tristeza. Marcos 14, 34. O termo grego usado por Marcos, perelipos, de acordo com Strong, significa estar dominado com pesar a ponto de a tristeza causar a própria morte. O sofrimento no Getsemane mostrou o Jesus humano, e isto qualifica ainda mais a ser o nosso sacerdote. Pois ele que conhece a nossa humanidade, fraquezas e limites, e intercede por nós. É incalculável, não dá para descrever o tamanho da agonia, da tristeza e da angústia de Jesus naquele momento. Na história humana, nunca se ouviu falar de alguém que passou por tamanha agonia, por tamanho sofrimento, ao ponto de suar gotas de sangue. Mas Jesus fez isso, passou por isso, porque ele estava diante de um grande desafio. Se ele recuasse, nós estaríamos irremediavelmente perdidos por toda a eternidade. Mas louvado seja Deus que ele se colocou nas mãos de Deus, não cumpriu o seu desejo, ele tomou o cálice, e ele cumpriu e pagou o preço que precisava ser pago. Um outro ponto, os textos dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chamados os sinóticos, revelam que por 3 vezes Jesus ora no Getsemane. A primeira vez que Jesus ora, ele suplica ao Pai que se fosse possível, pudesse passar o cálice dele. Está registrado em Mateus 26, 39. Na segunda e na terceira vez, Jesus aceita a sua morte como vontade de Deus, dizendo: faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42. Mesmo estando em agonia, Jesus estava sensível para entender qual era a vontade de Deus para a sua vida. Jesus nos ensina que, por mais difícil e doloroso que sejam os planos de Deus em nossa vida, precisamos nos render à sua vontade, pois ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. A morte de Jesus trouxe vida à humanidade. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós ficamos desesperados e não procuramos entender se o que estamos passando, sofrendo, é proveniente de nossas falhas, de nossos erros, ou se é uma permissão de Deus, se é uma maneira de Deus estar provando a nossa fé. É por isso que é importante a gente vigiar. É importante a gente estar em plena comunhão com Deus, porque o Senhor, ele não nos chamou para uma colônia de férias. E como disse em lições anteriores, no mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus, mas tenha ânimo. Então nós vemos que Jesus, diante de toda aquela agonia, daquele sofrimento, ele decidiu, ele preferiu ficar nas mãos de Deus e que Deus cumprisse a sua vontade. Que a nossa oração seja assim também. Senhor, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. O Senhor tem o controle de toda a situação. Que o teu nome seja glorificado e que eu seja uma testemunha do teu amor, da tua bondade e misericórdia. Essa deve ser a nossa oração. Mas na maioria das vezes, irmãos, nós só estamos contentes e felizes com Deus e adorando a Deus e glorificando o seu nome quando o vento sopra ao nosso favor. Quando as coisas estão caminhando perfeitamente a nosso favor. Mas quando as ondas ficam agitadas, quando o vento é contrário, muitas vezes nós blasfemamos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós nos apartamos de Deus e vamos tentar resolver o problema do nosso jeito. E isso é um erro muito grave, porque nós passamos a desconfiar e deixamos de ser fiel àquele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na cruz, Jesus cumpriu o propósito de sua vida, mostrando o grande amor de Deus ao anular a sentença que estava sobre a humanidade. Então nós vemos aí que foi através do grande sofrimento de Jesus que ele conseguiu anular. Foi o sacrifício perfeito, anulou de uma vez para sempre
né, o peso da sentença que estava sobre nós. Quebrou a canga, quebrou as cadeias e nos trouxe para a liberdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus foi oferecido como sacrifício para Deus. E o altar foi o Gólgota, que significa lugar da caveira. Foi neste lugar que Jesus deu o maior brado da história, consumando assim a obra de redenção da humanidade perdida e sem Deus. Paulo diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, conforme ele registra em Gálatas, capítulo 3, verso 13. No Antigo Testamento, Deus estabelece que todo aquele que morto permanecer pendurado no madeiro é maldito. Deuteronômio 21, 22 e 23. Jesus foi chicoteado, cuspido e desonrado pelos religiosos. Verdugos e soldados romanos sendo envergonhado diante de todos. Seu sofrimento foi indescritível. Ele sofreu aflições, mas como diz o profeta Isaías, não abriu a boca. Como ovelha muda foi ao matador. Diante de seu falso julgamento, ele não abriu a sua boca para se defender. Mesmo sendo inocente, conforme registra Marcos, Mateus 26, 63, 27, 12 a 14, a morte e o sofrimento de Jesus trouxeram vida e cura para as nossas feridas. Glória a Deus por isso. Então nós vemos aqui que eu, você, ninguém que já nasceu ou que está nascendo teria condição de suportar o que Jesus suportou. Um julgamento falso. Tudo o que fizeram foi com falsas testemunhas, com mentira. Conseguiram convencer o povo para libertar Barrabás e prender Jesus. E Jesus não abriu a sua boca para reclamar, para murmurar e muito menos para se defender, porque ele sabia que o que estava escrito nas Escrituras precisava ser cumprido. Ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado de toda a humanidade. Então ele se entregou voluntariamente e através do seu sangue nós tivemos automaticamente essa liberdade garantida. O diabo perdeu toda a autoridade que tinha sobre você, sobre mim, sobre a igreja do Senhor. Infelizmente, ele continua ainda dominando as pessoas, mas esse domínio é provisório, porque no momento em que os olhos espirituais dessa pessoa são abertos, no momento em que as escamas caem dos seus olhos e ele passa a entender a verdade, o diabo perde o domínio, porque ele já não tem mais esse direito sobre essa pessoa, porque o Senhor nos resgatou e pagou o preço, e foi um preço alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Além de todo o sofrimento físico, havia pressão emocional e exposição de sua identidade. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça de forma irônica, declarando o rei dos judeus. Tiraram a sua roupa, cobrindo-lhe com uma túnica escarlate, cuspiam nele e lhe batiam na cabeça. Mateus 27, 28 a 30. Os religiosos da época estavam tão inflamados de inveja e ódio que ultrapassaram o limite da tortura e humilhação ao entregar Jesus à execução romana. Lucas chega a dizer que a multidão ajuntara ao espetáculo. Lucas 23 e 48. Este Jesus que foi humilhado virá vitorioso para vencer, vestido de linho fino e com cinto de ouro. Aleluia. Então, os religiosos, irmãos, foram os principais responsáveis pela morte de Jesus. Foi eles que pagaram ajuda para trair Jesus e foi eles que incitaram o povo para pedirem Barrabás e crucificarem Jesus. Jesus foi crucificado e a cruz naquele tempo era uma pena capital imposta pelos romanos e todos que eram crucificados eram considerados piores pessoas, dos piores crimes que alguém poderia executar. Então era um crime hediondo e era maldito quem fosse pendurado na cruz. Era alguém amaldiçoado. E Jesus suportou a cruz. Ele foi levado à cruz entre assassinos, ladrões. Ele foi achado com os infiéis, mas ele tinha uma missão ali, ele cumpriu. Tanto é que na lição anterior diz que quando Jesus deu o brado da vitória, o véu do templo se rasgou. O impedimento que existia entre o homem e Deus foi rompido. Ele caiu por terra e agora o homem pode se aproximar de Deus através dos auspícios do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus consumou a obra da salvação de maneira plena
Ou seja, não existe mais nada que possamos fazer a não ser aceitar pela fé o sacrifício de Jesus Cristo. João relata que Jesus glorificou o Pai na terra, tendo consumado a sua obra. Em João capítulo 17, versículo 4. Então nós vemos aqui que hoje o que nós temos que fazer é simplesmente crer e aceitar, conforme está aqui, pela fé, o sacrifício de Jesus. Eu não preciso fazer mais nada. Não há mais o que fazer. Eu não preciso, como alguns ainda fazem hoje, porque ainda não têm a sua mente aberta para essas verdades e fazem sacrifício. Muitos saem das suas regiões para locais aí e sobe escadaria com pedra na cabeça. Outros saem estrada aí afora arrastando uma cruz. Esse tipo de sacrifício já não é mais permitido, porque não há necessidade disso. Jesus já fez todo o sacrifício necessário. O que eu e você precisa é simplesmente se voltar para o Senhor, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, e alcançaremos a vitória, o perdão, a cura, a libertação. O Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. E o que depende mesmo de nós é simplesmente a fé, aceitar pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. No relato da crucificação, Jesus abre a boca, liberando uma palavra de salvação ao ladrão perdoado, conforme Lucas 23, 43. E exclama a respeito do abandono de Deus naquele momento cruel. Mateus 27, 46. Porém, selou o destino da humanidade ao dizer, está consumado. João 19, 30. O termo grego tetelestai indica que a obra de redenção foi completada de uma vez por todas e que seus resultados são permanentes. Não precisamos fazer sacrifício de animais, pois o sacrifício de Jesus é o maior e mais perfeito, de tal forma que nos libertou do aguilhão da morte. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57. O texto bíblico diz que o Cordeiro morreu e com o seu sangue comprou homens de toda tribo, povo e língua e nação. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Então aqui está. Quando o Senhor Jesus exclamou em alta voz e em bom som, ele disse, está consumado. Ali estava realmente acabando a necessidade, parando com todo o sacrifício que era executado até então, para que apenas um caminho pudesse levar o homem diante de Deus e reconciliando o mesmo com Deus de forma definitiva. Então esse sacrifício foi um sacrifício perfeito. E ali ele rende o seu espírito a Deus, ou entrega o seu espírito a Deus, porque ali estava tudo consumado. Não tinha mais o que ser feito, porque ele cumpriu todas as exigências que estavam registradas nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus brada na cruz do Calvário e entrega o seu espírito ao Pai, inicia um novo tempo na história. Através da morte expiatória de Cristo, o homem tem seus pecados perdoados e torna-se nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, 17, passando a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Deus, Romanos capítulo 8, verso 17. O sacrifício de Jesus também abre o acesso ao homem, abre o acesso do homem a Deus, tornando-nos amigos, conforme está registrado em João 15, 15. E filhos de Deus, João capítulo 1, verso 12. Além de todas essas bênçãos, fomos agraciados com a maior promessa que alguém pode ter, vida eterna com Deus. Cabe a nós entender que através da porta que Jesus nos abriu, podemos viver uma vida abundante em sua presença. Jesus veio para nos dar vida com abundância, conforme está registrado em João 10 e 10. Meus amados, essa lição ela é maravilhosa porque ela traz uma compreensão profunda de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus faz por cada criatura, por cada pessoa. Então, o sacrifício de Jesus ali no Calvário foi algo fundamental para que nós tivéssemos o direito de hoje gozar das bênçãos de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, de, como diz Paulo, andar em novidade de vida, sermos uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, através do sacrifício de Jesus, nós
nascemos de novo. Nascemos não da vontade da carne nem do homem, mas da vontade de Deus através do Espírito. Louvado seja Deus, para andar em novidade de vida. E isso é muito importante. Então, quando nós entendemos isto, nós desfrutamos da verdadeira vida que Deus tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui na conclusão que somente através do sacrifício expiatório de Cristo é que os homens podem perfeitamente ser salvos da condenação da lei e do pecado. Como já dissemos a princípio, não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, e quando ele diz ninguém, é porque é ninguém mesmo, não existe exceção. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, diz Jesus. Então Jesus é o meio, ele se tornou a porta, ele se tornou o caminho, ele é o elo que nos une a Deus, e somente por ele nós teremos vida eterna. Que Deus os abençoe. Se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, meus amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.